Eu começo esse nosso momento de conversa justificando o momento para conversar sobre esse tema. O texto de Provérbios diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for velho, não se desviará dele. Depois esse texto vai fazer sentido, porque toda vez que a Bíblia menciona a palavra criança, isso é algo divino, tá? É algo que a gente percebe mais que nitidamente a mão de Deus na inspiração da Bíblia Sagrada. E aí, para contextualizar o assunto, eu coloco aqui para vocês algumas questões que nós temos. Vou falar da minha realidade como igreja. Sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e eu acho que também é a realidade de todas as igrejas evangélicas no Brasil todo. Eu coloco ali, nós temos, talvez você vai pensar, quando falamos de educação de filhos, você vai pensar jovens afastados da igreja, e aí talvez você vai lembrar aqui nesta igreja de alguns jovens que aqui estiveram e não estão mais. Você vai pensar talvez no mundo das drogas, jovens que estão no mundo das drogas, no mundo da promiscuidade. Você vai perceber, e aí eu falo da minha situação, do meu contexto, e talvez a idade não bate muito, né? Mas a gente tem uma dificuldade, aí falo do contexto de igreja luterana. Nós temos uma dificuldade de trabalhar igreja com os jovens. Quando nós pastores nos reunimos, um assunto que sempre está em alta é a dificuldade que nós temos de lidar, de trabalhar com os jovens na igreja. Talvez a incompatibilidade de idade proporcione isso. Nós também temos uma realidade do nosso país e no mundo, que é a terceirização da educação das crianças. E por último, casamentos desfeitos. Nós temos hoje uma grande quantidade de jovens que se casam e daí a pouco o casamento é desfeito, trazendo consequências para a vida daquela família. E aqui eu quero compartilhar com vocês duas questões. Como é que nós estamos lidando com as crianças dentro da nossa igreja? Como é que nós estamos lidando? Aqui eu vejo bastante crianças aqui. Tem algum programa aqui na igreja de ensino para as crianças, pastor? Tem, né? Parabéns. Eu estou vendo muitas crianças, e aí eu quero dizer algumas coisas para vocês nesta noite. Eu nunca ouvi essa pergunta, está bem pequenininho, mas está aqui, ó. Eu tenho quase 20 anos de ministério pastoral, e eu nunca ouvi essa pergunta dentro da igreja. De alguém chegar e dizer assim: cadê as crianças desta igreja? Mas eu já ouvi esta pergunta aqui dentro da igreja, e por diversas vezes: cadê os jovens desta igreja? E aí nós justificamos dizendo assim: mas se a igreja não tem jovem, como é que ela vai adiante? E aí eu percebo às vezes, meus irmãos e irmãs, uma incoerência. E aí eu vou falar, pastor Anselmo, porque aí eu não conheço aqui, então eu vou dizer para vocês, muitas das vezes quando a gente escuta uma criança chorando dentro da igreja, nós olhamos meio atravessado, com aquele olhar de reprovação, e aí a gente não diz assim: olha, cadê as crianças desta igreja? E eu sempre falo assim, lá a gente chama de escolinha bíblica, que é o momento que as crianças têm, no momento do culto, a mensagem na linguagem delas. A gente olha meio atravessado. E quando os jovens não estão vindo na igreja, nós perguntamos: cadê os jovens desta igreja? Mas a pergunta é: nós chamamos bem-vindo as crianças no momento de culto? Nós trabalhamos com as crianças dentro da igreja? E eu sempre digo assim: olha, quando nós olhamos atravessado para uma criança, nós precisamos ouvir aquelas palavras que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Ah, pastor, mas quando a criança começa a chorar dentro da igreja, a mãe tem que ter o bom senso, né? Quando a criança começa a chorar, e um choro, eu sempre falo assim: criança chora, não precisa olhar lá para trás. Se tem uma criança chorando, não precisa se espantar, a criança chora. Se um adulto está chorando, aí sim, a gente acha estranho, não é verdade? Mas uma criança chora. Se a criança está chorando muito, muito, pegue ela, mãe, com muito carinho, leva lá fora, acalma a criança e depois traz para dentro da igreja. Mas não se espante com o choro de criança. Nós precisamos e queremos que as crianças sejam bem-vindas dentro da igreja. A igreja
precisa ajudar os pais e a escola também a instruir, educar os seus filhos. E desde já parabenizo pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? O mês de maio, o mês da família, e agora finaliza com um momento de uma palavra para os pais na questão da educação dos seus filhos. A igreja precisa orientar, ajudar os pais na educação dos seus filhos. E nesta noite esse é o objetivo da minha fala aqui, de forma muito respeitosa a todos vocês. Eu quero dizer para vocês que o nosso trabalho como igreja, ele é muito subjetivo. Por que subjetivo? Quantas pessoas não estão no mundo lá fora por causa do trabalho desta igreja? Você tem como responder isso? Você não tem. Quantas pessoas não entraram no mundo das drogas e de tantas outras coisas, mais dos vícios, por causa do trabalho desta igreja? Você tem esses números? Você não tem. Por isso que eu coloco que o nosso trabalho como igreja, ele é muito subjetivo. A gente trabalha como igreja com prevenção. Quando você tem, por exemplo, jovens no mundo das drogas e você tem uma clínica de reabilitação, você tem assim, olha, entraram tantos jovens e foram recuperados. Mas quando você trabalha de forma preventiva, você não tem números. E por isso que eu digo que o trabalho da igreja, ele é um trabalho preventivo. O trabalho da igreja também, na educação dos filhos, chega um momento que ele é irreversível. O que é irreversível? Chega um momento em que, quando a criança atinge a maioridade, 18 anos, os pais não têm mais controle. E aí você diz assim, eu vou fazer o quê? Meu filho agora é de maior, eu não posso fazer mais nada. E aí, meus irmãos e irmãs, eu quero dar uma dica para vocês. Eu lembro que quando estava trabalhando em Minas Gerais, então uma família estava com um jovem de 18 anos no mundo das drogas. E essa família veio conversar comigo e eu liguei para um pastor, na época tinha 2 anos de ministério, sem experiência, e aí liguei para um professor do seminário, e ele disse assim, olha Reginaldo, 3 coisas quando um jovem atinge a maioridade, o pai não tem como mais educar. Ele disse assim, paciência, oração e amor. Paciência, oração e amor. É isso que você pode fazer, e aí talvez avós que têm filhos que estão talvez desviados, o conselho vai desse professor. Tenha paciência com essa pessoa, ore por essas pessoas e demonstre amor, num abraço, numa ligação, numa atitude de amor para com as pessoas. Problemas de relacionado à educação de filhos traz sofrimento para o casal. É fonte de sofrimento para o casal. A gente lida, como pastor, a gente lida com velórios, com partidas de pessoas de forma muito precoce, mas um dos maiores sofrimentos que eu já experimentei como pastor e trabalhar e orientar uma família é quando você chega na casa de uma família em que o filho está no mundo das drogas. E uma vez em Minas eu chego na casa de uma família, o casal estava lá sentado com aquele olhar desolado, e aí a mãe disse assim para mim, pastor, meu filho está na boca de fumo, e eu não sei que hora vem, se vem, e nós estamos aqui apreensivos. Eu digo para vocês, meus irmãos e irmãs, que é um dos maiores sofrimentos que nós experimentamos, que um pai e uma mãe experimentam, quando o seu filho está no mundo das drogas, está no caminho que não é o caminho do Senhor. E por isso, então, nós vamos falar um pouquinho aqui nesta noite. Também, problemas relacionados à educação de filhos, ou une o casal, ou separa o casal. Já presenciei as duas coisas, casais em que vem os problemas na educação dos filhos, então esse casal, uns se separam, outros se unem mais, e aí lutam junto para a recuperação desse filho, desta criança. E aqui eu quero colocar para vocês nesta noite algo bem específico, que está aqui projetado. Nós precisamos aprender para poder ensinar. Esse é o princípio que nós queremos colocar aqui nesta noite para vocês, tá, meus irmãos e irmãs? Aprender para poder ensinar.
Nós não fomos preparados para sermos pais. Vocês já perceberam isso? Quanto tempo nós nos preparamos para sermos pais? No máximo, 9 meses, não é assim que funciona? Quando descobrimos, olha, a esposa está grávida, o que acontece? Nós nos preparamos, mas como é que é o nosso preparo? O nosso preparo é arruma o quarto, faz o enxoval da criança, e essa é a preparação. Mas não nos ensinam a sermos pais. Existe um François Doutor, uma pediatra francesa, ela diz o seguinte: se a gente fosse aprender, estudar para sermos bons pais, levaríamos 50 anos para aprendermos a ser bons pais. Você já pensou? Mas não precisa de tanto, não é verdade? A gente precisa ter esse olhar de dizer assim, olha, eu preciso aprender, eu preciso entender as crianças para ser bom pai, boa mãe. E aí os estudiosos colocam aqui, todo início é importante. Todo início é importante, vocês sabem bem disso. Se você vai construir uma casa, você não diz assim, ó, pedreiro, faz aí a base que depois eu só vou lá para a gente fazer o acabamento. É assim que funciona? Não. Conhece aquele ditado que diz, começou mal, vai terminar mal. Uma obra, quando você vai fazer uma casa, o que você tem que pensar? Na base. Não é tão bonita, né? Quando você está começando uma casa, você está louco que chega aquele momento em que você vê o que está sendo construído. Mas é importante o início da obra. Por quê? Se você vai fazer uma casa com um andar, o seu pensamento é um. Se você vai fazer uma casa com 2 andares, o pensamento é outro. Com 3 andares, o pensamento é outro. Por isso, todo início é importante. E aqui eu quero trazer para vocês os 1000 primeiros dias de vida de uma criança. Nós nunca nos desenvolvemos tanto quanto nos primeiros 1000 dias de vida. Como é que você conta esses primeiros 1000 dias de vida? 9 meses de gestação, mais 2 anos. Você tem aí os primeiros 1000 dias de vida de um ser humano. Nós nunca nos desenvolvemos tanto e nunca vamos nos desenvolver tanto quanto nesses primeiros 1000 dias de vida. Isso é ciência, tá, pessoal? E por isso a gente precisa ter um olhar para esse período. Nós precisamos olhar para as nossas crianças. E aqui eu quero colocar para vocês algo que muitas das vezes a gente não para pensar. Por isso que eu disse lá atrás, quando a Bíblia fala de criança, isso é fantástico. Por quê? Olha essa imagem. Você tem aqui 2 crianças, e na verdade 3 crianças, uma adolescente e aqui, olha a menininha. Vocês sabiam que a adolescência, essa palavra adolescência, infância, a infância é algo que foi inventado a partir do século XVIII. Alguns dizem a partir do século XVI. Mas a partir do século XVIII, depois da Revolução Industrial, que você tem esse olhar para com a criança. Até então, meus irmãos e irmãs, como é que eram vistas as crianças? Como pequenos adultos. Você percebe como é que eles se vestiam? Quando você for olhar livros de história, percebam isso. Anterior ao século XVI ou ao século XVIII, você vai ter imagens de crianças vestidas de adulto. Porque pensar na infância, pensar nesta fase de criança, é a partir do século XVIII. Aí você vai entender quando você lê o livro lá de Reis que tomaram posse do seu reinado com 7 anos. A gente fica escandalizado, porque a criança, depois dos 7 anos, ele era tido como um adulto, e ele era tratado como um adulto. Quando você olha para Jesus, quando foi ao templo com 12 anos na cultura judaica, Jesus atingiu a maioridade. É como se ele tivesse tido 18 anos na nossa cultura. E aí quando a Bíblia fala de ensina a criança no caminho que deve andar, numa cultura em que as crianças não eram olhadas dessa forma, isso é divino. A Bíblia fala para nós, ensine a criança no caminho em que deve andar. Isso é algo para lá de divino. Então, eu quero tomar como princípio aqui, meus irmãos e irmãs,
pensar o passado, o pai da história, para compreender o presente e nos preparar para o futuro. Por que eu trago essa frase de Heródoto, que é o pai da história? A nossa infância é a base para a educação dos nossos filhos. A nossa infância é a base para a educação dos nossos filhos. E aí eu quero dizer para vocês, uma vez em Minas Gerais, um pai de uma adolescente disse assim para mim, muito, muito desorientado: pastora, o meu filho está contando mentiras. Isso, e quase que escandalizando, né? E aí eu disse para ele assim: irmão, mas quando você tinha essa idade, você não contava mentiras? Aí ele regalou o olho, né? A nossa infância é a base para a educação dos nossos filhos. O que eu quero dizer para você? Criança faz bagunça, não faz bagunça? Criança quebra janela, não quebra? Criança trepa em árvore, quebra galhos. Criança faz estripulias. Eu tenho que entender que os meus filhos, quando fazem coisas erradas, eu tenho que lembrar, olha, eu também fiz as mesmas coisas. Eu tenho que lembrar que quando eu tinha 12 anos, eu tentava contar algumas mentiras. Mas eu, como pai, eu tenho que dizer assim: filho, não pode. Eu disse para esse pai, você tem que dizer para o seu filho: filho, você não pode contar mentiras. Isso é errado. Você sabe disso que é errado. Mas eu não posso me escandalizar, achar que o meu filho agora é um mau caráter, que está contando mentira, que ele não presta, você percebe? Eu tenho que olhar para a minha infância para entender a infância dos meus filhos. E aí eu quero dizer uma frase para vocês: não distancie tanto daquilo que você recebeu. Não distancie tanto daquilo que você recebeu. Nós vivemos numa cultura onde diz assim: não, hoje é na base do diálogo, nada de castigo, nada de repreensão, é na base do diálogo. Mas aí eu percebo muitas das vezes que nós não temos diálogo e nós também não temos uma educação coerente aos nossos filhos. E aí nós queremos então aprender um pouco sobre isso. Desenvolvimento humano. Isso é uma ciência, tá, pessoal? E eu esqueci de me apresentar, falar um pouquinho. Isso não muda muito, mas graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer o curso de teologia pelo seminário da nossa igreja no Rio Grande do Sul. Depois, quando eu trabalhei em Minas Gerais, tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer o curso de pedagogia na Universidade Federal de Ouro Preto e depois especialização em ciências da religião. E hoje eu estou estudando, fazendo a terceira graduação, que é psicanálise, que me ajudou e está me ajudando muito a entender as fases da nossa vida, a fase da vida humana, dentre elas a criança. E aqui eu coloco então que existem algumas concepções sobre o desenvolvimento humano. Os inatistas, o que os inatistas dizem? Tudo que você faz, isso já vem em você, você já nasce com tudo que você é. Os ambientalistas dizem o seguinte: você nasce uma página em branco e tudo que você é e faz vem do ambiente em que você convive. E existe também os interacionistas, que eles dizem assim: não, o ser humano ele é composto por aquilo que ele nasce com ele, dos seus pais, e também o ambiente influencia muito na educação dos seus filhos. E aí eu trago aqui a foto, né? Sigmund Freud foi o primeiro cara, e aí a psicanálise estuda especificamente Freud. Ele foi o primeiro cara que começou a olhar os desenvolvimentos, as fases da vida do ser humano. E aí eu cito um outro, Erik Erikson. Esse cara aqui, ele é um psicólogo alemão-americano, ele nasceu na Alemanha e depois viveu nos Estados Unidos. Ele coloca que a nossa vida é feita de fases, desde a infância até a velhice, até partir desse mundo. A nossa vida é feita por fases, desde a infância até o túmulo. E Ivan Capelato, esse é um psicanalista. Hoje você tem vários vídeos dele no YouTube. Eu vou me basear nos estudos desse cara, o desenvolvimento psicossocial da criança. Então vamos lá. Vamos entender quem essas crianças que estão aqui, olha.
sentadinhas bonitinhas. E quem é pai, quem é mãe aqui vai se identificar. Quem já passou dessa fase vai lembrar. A primeira fase da vida da criança vai do zero até 1 ano e meio. É chamado de a fase oral, que é colocado aqui. A fase oral, nascimento até 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Eu quero lembrar para vocês que em ciências humanas, 2 mais 2 não são 4, tá, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Ah, pastor, mas não tem nada a ver com o que foi colocado aqui. Não tem regra. Na nossa vida humana não existe regras, tá, pessoal? A gente tem algumas coisas que nos ajudam. Então, veja, Eric Erickson chama essa fase de confiança e desconfiança. Por que fase oral? A necessidade da criança está na boca. Aí você pega um bebezinho, essa semana mesmo peguei um bebezinho no colo de 6 meses, e aí você põe uma caneta na mão dele, o que ele faz? Ele olha a caneta, daí a pouco ele coloca na boca. Ó, até as crianças sabem, né? E aí às vezes a gente fala assim, não, mas tudo que o meu filho pega, coloca na boca. É isso mesmo. É a fase que ele está vivendo. Porque ele vai detectar aquilo que ele quer saber através da boca. Tá? Tudo que ele pega, ele põe na boca. E aí às vezes os pais dizem assim, tudo que o meu filho vê, põe na boca. E o que nós precisamos? O que a criança precisa nessa fase? A criança precisa de aceitação. E aí eu quero dizer para vocês, meus irmãos e irmãs, eu soltei o fio aqui, isso me incomoda, eu vou colocar de novo. Tá? O que a criança precisa? Aceitação. E aí quando a igreja diz para vocês assim, filho, irmãos, os filhos é para serem dentro do casamento. Uma jovem que tem filhos precoces, dificilmente essa criança será aceita. Alguém vai dizer assim, não, fulano está grávida, não estão casados, mas nós estamos felizes com isso. Essa aceitação, ela só é possível dentro do casamento. Então, quando a igreja orienta vocês, jovens, filhos é dentro de um casamento, não fora deles. Precisa de atenção. Eu ouvi uma mãe um dia dizendo assim, não, mas o bebezinho de 6 meses não entende que a fralda está suja. Um bebê de 6 meses não entende que ele fez cocô e precisa ser trocado. Pode deixar lá 1 hora, 2 horas, não tem problema. Quem disse que não tem problema? Quem disse que não tem problema? Ele precisa de atenção. Ele precisa de cuidados, que é a troca de fraldas, a amamentação, o cuidado que o pai e que a mãe precisa ter com essa criança. Ele precisa de limites. E aí os pediatras ajudam muito, né? A criança, a mãe sabe identificar quando ela está com fome ou quando ela só quer mamar porque ela quer se acalentar no peito da mãe. A mãe vai saber identificar isso. Isso é colocar limites até 1 ano e meio. E as crianças precisam ser sempre cuidadas, agora preste atenção nisso, pela mesma pessoa. Pessoal, isso é sério. E o nosso país, quanto tempo hoje o nosso estado dá de licença maternidade? No máximo, 6 meses. Na Croácia, 410 dias, 1 ano e 1 mês. Os países desenvolvidos, tudo ali na média de 1 ano. Porque os países desenvolvidos perceberam a necessidade que a criança tem de ter o seu pai e a sua mãe ali do lado. Então, hoje, na nossa cultura, em que a mãe depois de 6 meses, tem que voltar a trabalhar. E aí, dê graças a Deus se você tem a sua mãe, ou se você tem uma babá que vai fazer o seu papel. A criança, ela precisa, nesta fase, confiar. E a desconfiança, isso vai influenciar na vida adulta. A criança precisa desenvolver confiança na pessoa que cuida dela, principalmente nesta fase. E aí vocês vão entender quando uma criança pequenininha é pego no colo e os pais acham que é algo ruim.
Ah, o meu filho está estranhando muito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair mais. Quando uma criança estranha, tá, pessoal, até 1 ano e meio, 2 anos, é a coisa mais especial que existe. É sinal de que essa criança desenvolveu uma afinidade para com a sua mãe, para com seu pai. Quando ela vai para um colo estranho, ela estranha, ela chora, porque ela reconhece que não é o seu cuidador, aquele que está cuidando dela. E aí ela vai desenvolver ou confiança ou desconfiança, que vai influenciar na sua vida lá na frente, na sua vida adulta. E aí o que atenção, ali eu coloco a setinha, tá? Atenção significa cuidado, significa afeto. Conhece essa história aqui, pessoal? Depois você pode digitar no YouTube, e lá no YouTube vai estar o terrível experimento de Harlow e a sua teoria do apego. Essa teoria é fantástica. Esse cara, o que ele fez? Para provar para nós que o afeto, o carinho é importante na vida da criança. O que ele fez? Ele pegou, esse experimento não podia ser feito com um ser humano, ele pegou um macaquinho, como vocês estão vendo na imagem, e ele fez 2 mamães, entre aspas, macaca. A primeira ele fez de arame e colocou uma mamadeira aqui, tá conseguindo ver aqui? Uma mamadeira, o leite para o macaquinho. E a segunda imitação de uma macaquinha, ele fez de veludo, de um pano muito, muito macio. E aí, meus irmãos e irmãs, esse macaquinho, aonde ele passava a maior parte do tempo? Com qual mãe? A imagem já mostra. Ele passava a maior parte do tempo na mãe que te dava afeto. E aí o experimento mostra que tinha vezes que o macaquinho tentava sair daqui, da posição que ele estava aqui, ele tentava mamar aqui na mamãe que estava oferecendo só o alimento materno. E aí Harlow fez um outro experimento. Quando esse macaquinho ele era assustado dentro da jaula, vocês acham que para onde ele corria? Para a mamãe que oferecia o alimento ou para a mamãe que oferecia o afeto? Para a mamãe que oferecia o afeto. E aí, meus irmãos e irmãs, nossas crianças precisam de afeto. Nossos filhos precisam de afeto. E aí eu quero dizer para vocês, os pais que aqui estão, nós muitas das vezes temos dificuldade de dar um abraço nos nossos filhos. Eu falo isso de experiência própria. Eu fui criado, o meu pai é muito sincero, aquele cara muito... E eu lembro pela primeira vez, que eu lembro, né, de ter dado um abraço no meu pai por trás, ele sem camisa, no terreiro de casa, morava lá no interior de Nova Venécia, ali na fazenda Veloso, e dei um abraço no meu pai por trás. Eu tinha mais ou menos 4 anos. Essa imagem fica marcada, afeto. E nós achamos, não, deixa crescer, depois que cresce, aí eu vou dar afeto para os meus filhos. Nossos filhos precisam de afeto, já pequeno. A segunda fase nós chamamos de a fase da autonomia, que vai dos 18 meses, 1 ano e meio, até 54, ou seja, 1 ano e meio até 4 anos e meio. Quem tem criança nessa fase aí? Levanta a mão. Isso, me compadeço de vocês, tá? É uma fase que é tida como egocentrismo, tá, pessoal? É a fase da autonomia, tá? A fase da autonomia. Uma das fases mais difíceis, tá? Quem tem criança nessa fase aí, já vou alertar vocês, tá? Então, por que autonomia? É a fase em que a criança vai começar a aprender, e os pais ficam felizes, por um lado, mas é uma fase difícil, em que a criança começa a aprender a controlar o cocô e o xixi, tá? Ela já pede para ir, aí o pai e a mãe vai conduzindo, leva para o banheiro, é a fase em que ele vai se tornando autônomo, ele já vai pegando autonomia na sua vida. É a construção da sua identidade, é a fase conhecida como a fase do não, é a fase conhecida como a fase do é meu. Vai um sobrinho, um pequenininho lá na sua casa brincar com o seu filho, e o seu filho, não, isso aqui é meu. E aí você pensa, meu Deus, como é que meu filho é egoísta, gente? E você muitas das vezes fica assustado com isso. O que mais?
Até o controle agora ficou rebelde. É a fase em que eles marcam território. Quem tem criança nessa fase sabe o que eles fazem? Espalham brinquedos pela casa toda. Como é que o cachorro marca o território? Fazendo xixi. Como é que a criança marca território? Espalhando brinquedo pela casa toda. Tá? Isso não é só seu filho, é a criança que faz isso. Ele marca o território dele espalhando brinquedos por toda a casa. Não tem nada de errado, tá, pessoal? O que mais? Desobediência, birra, egoísmo, manipulação é normal. E aí por isso que eu pedi para levantar a mão, tá? Você vai falar assim, pastor, é isso mesmo. Seu filho é desobediente, você manda ele tomar banho, não vou. Quem trabalha com crianças na escola bíblica, né? Nessa fase, a professora prepara a aula e diz assim, quem quer cantar? Eu não. Desanima a professora, né? E você pensa, que menino desobediente, né? Egoísmo, querer tudo para si é normal, manipulação é normal, tudo isso é normal. Só o que não é normal? É os pais não fazer nada. Tá, pessoal? Atentem para o que eu estou falando para vocês. Isso é normal. Mas o que não é normal, o pai e a mãe não agir, não atuar como pai e como mãe. O que a criança precisa? Como ajudar uma criança nessa fase? Cuidado, lembra de novo, essa palavra sempre vai aparecer, limites. Limites faz experimentar a frustração. Como que nós gostaríamos que os nossos filhos não se frustrassem nesse mundo? Não é assim, pessoal? Como nós gostaríamos? E tem pais, uma vez eu vi um pai dizendo assim, eu gostaria de colocar meu filho dentro de uma bolha. Mas você sabe que depois que eles atingem a maioridade, o que acontece? O mundo é cruel. As frustrações que talvez nós evitamos a vida toda, quando eles chegam no mundo, ou seja, quando crescem, o mundo é cruel. O que os nossos filhos precisam? Dizer não com a boca e também com o coração. Agora eu vou falar para as mães. As mães, elas geralmente, elas têm esse detalhe. As mães muitas das vezes falam não com a boca, mas com o coração falam sim. Vocês já viram isso? O pai diz assim, você não vai. A mãe quer que o filho vá. Aí a mãe, para não... Porque sempre tem que ter o mesmo pensamento, pai e mãe, na educação dos filhos. Então a mãe diz assim, não vai. O que o filho vai ouvir? O não da boca ou do coração? Do coração. E você pode ter certeza que o seu filho, se ele percebeu que você diz não com o coração, o que ele vai fazer? Ele vai insistir. Mãe, deixa eu ir. Porque o filho ouve a voz do coração, não da boca. O que mais? Os filhos precisam contar história para os nossos filhos. Essas pequenininhas aqui, essas duas pequenininhas, faça experiência em casa. Conte uma história para elas de noite. Elas vão amar. E amanhã elas vão pedir de novo. Por quê? Porque as crianças, pessoal, organiza a mente delas. Não sei se vocês já viram, mas muitas das vezes você tem num velório, uma criança sorrindo, brincando no velório, você pensa assim, gente, mas essa menina não respeita esse ambiente? É porque eles não sabem ainda lidar com esses sentimentos que nós adultos lidamos. E por isso que quando você conta história para as crianças, eles experimentam medo, eles experimentam angústia, eles experimentam suspense, eles experimentam os sentimentos que ainda não tem na mente deles, eles vão experimentar ouvindo histórias. Conte histórias culturais, conte histórias bíblicas, conte histórias da sua família. E esteja presente com os seus filhos. Estar presente não é dar um celular para a criança e ficar ali do lado dela. Você está presente quando você está de coração. Hoje nós temos pais que dão um celular para o filho e senta do lado do filho e diz assim, não, eu estou do lado dele. Mas você não está com a mente, você não está presente com o coração. Estar presente com a mente e com o coração. É isso que os nossos filhos precisam. E aí eu quero dizer para vocês, preste atenção nessa frase, tá, meus irmãos e irmãs? Nessa frase de limites, o que a criança faz? Chora, entristece e passa. Quem tem filho pequeno aí sabe, né? Às vezes você dá uma bronca no seu filho, ele sai chorando, e daí a pouco o que ele faz?
volta mansinho, ô papai, ei mãe, aquela voz mansinha, né? Isso é divino, tá, pessoal? Chora, entristece e passa. Depois que nós ficamos adultos, o que acontece? Se alguém me contraria, o que eu faço? Viro a cara e não olho mais, não converso mais. Isso é a bênção das crianças. E aí eu quero dizer uma coisa polêmica para vocês, tá, pessoal? Nós conversamos lá aquela vez, né, pastor Anselmo, sobre essa questão, e alguém deu uma dica, né? A minha mãe foi muito rígida comigo, e com a minha irmã e com o meu irmão que já partiu. A minha mãe, tinha vezes que ela dizia assim, eu vou deixar a sua bunda mais mole que a barriga. Essa frase eu ouço, lembro da minha mãe. Vou deixar a sua bunda mais mole que a barriga. Por quê? Minha mãe batia com a mão. E depois de adulto, meu pai disse assim, me desculpa por ter sido muito rígido com você. Eu disse assim, pai, não se desculpe por nada. Então, a Bíblia diz assim, olha, aquele que retém a vara, né, não ama o seu filho. Hoje nós vivemos uma cultura muito polêmica, e aí eu respeito todos os pensamentos. Se você for disciplinar o seu filho, tá, nunca use objetos, chinelo, vara, porque no momento da raiva, você vai pegar um pedaço de pau e você vai machucar o seu filho. Então eu sempre digo assim, olha, se você for usar qualquer coisa, use a mão, porque a mão e o bumbum, se doeu muito na mão, é o tanto que doeu no bumbum da criança. Nunca use chinelo, vara. Aí lá no encontro de pastores, alguém disse assim, a minha mãe, um pastor colocou assim, a minha mãe mandava a gente cortar uma varinha. Aí eu disse, então tá bom, por quê? Aí a varinha que ela ia usar, já estava definido, olha, é nesse porte. Mas se você não tem uma varinha já lá preparado, o que acontece? No momento da raiva, você pega um cabo de vassoura, você pega um objeto que vai machucar, vai ferir o seu filho. Mas a minha orientação é, não use nada, tá? Não use nada a não ser a sua mão. E outra dica, nunca encoste a mão no rosto do seu filho. Eu já vi pai dando tapa na boca da criança, falando, vou te dar um tapa na boca, eu vou te entortar a boca. Não faça isso. O nosso rosto não é lugar de você corrigir criança, tá, pessoal? Mas isso é o meu pensamento, tá bom? Você pode discordar ou concordar. Aqui eu quero dizer para vocês, contar história, a beleza dessa imagem é, a criança entende como você está preparando ele para a vida. Olha essa imagem. O pai e a mãe contando a história para o filho, dá a ideia de que o pai e a mãe estão dizendo assim, filho, olha, a vida é assim, a vida é assim. Contar história transmite para os nossos filhos a ideia de uma orientação para a sua vida. A terceira fase, que vai de 4 anos e meio aos 6 anos, é a fase da identidade. O bonequinho ali é isso mesmo, é a descoberta da sexualidade. É quando a criança pergunta, nessas perguntas que a gente fica meio sem jeito, mãe, como é que eu nasci? E aí a mãe tem que arrumar uma história, né? A cegonha. De onde vêm os bebês? O avião passou e trouxe aqui para nós. Mãe, não quero ir para a escola, as crianças não querem ir para a escola nessa fase. Nesta fase, tá, pessoal? As crianças começam a organizar os sentimentos de separação. É nessa fase que a criança percebe que a separação dói. Separação é afastamento do pai e da mãe. E aqui preste atenção nisso aqui, olha. Medo da perda. A separação dos pais nesta fase terá efeitos negativos na vida dos seus filhos, lá na fase adulta. Carregam culpa. Você sabia que quando você briga com a sua esposa perto dos seus filhos, eles se sentem culpados, sabiam disso? As crianças? Tá? E aí a criança nessa fase, uma separação nesta fase, ela vai trazer consequências para a vida adulta desta criança. O que essa criança, aqui mais, é a fase da aproximação do mesmo sexo. O filho se aproxima do pai, a filha se aproxima da mãe. E aí volto de novo. Os filhos é para serem dentro do casamento, tá? Não é invenção da igreja. O que a criança precisa? Ser coerentes nas respostas, nós precisamos ser coerentes nas respostas, contar histórias da nossa infância, manter o limite e ter contato físico. Abraçar os nossos filhos, beijar os nossos filhos, e nós homens temos dificuldade para isso, tá, pessoal? E aqui eu quero dizer para vocês, abrir um parênteses aqui,
Quando o pai tem dificuldade de abraçar o filho, beijar o filho, o que vai acontecer depois com esse filho quando se torna adulto? Tem dificuldade de abraçar e beijar os seus filhos. Recentemente, lidando com um casal que estava em processo de separação, graças a Deus que não se separou, mas a esposa disse assim para mim: pastor, da mesma forma que o pai dele tratava a mãe dele, ele me trata hoje. Olha que interessante. Da mesma forma que o pai dele tratava a mãe dele, ele me trata. Recentemente, em Santa Leopoldina, onde trabalhei, um filho veio reclamar comigo do maus tratos da mãe, já adulto. O filho cuida da mãe, e a mãe já com bastante idade. E aí depois, quando eu fui conversar com a mãe, e aí eu comecei a entender por que aquela mãe tratava mal o filho. A mãe disse assim: eu nasci uma gravidez indesejada, e depois ela foi contando isso assim de forma que eu só fui fazendo algumas perguntas, ela foi contando. O meu pai, ele era muito ruim comigo, deixava passar fome, me machucava, né, a ponto de machucar a mão do filho. E aí hoje, essa mãe, de forma inconsciente, ela faz isso com o filho. Você percebe, pessoal, do que nós estamos falando? A forma como você trata o seu filho hoje, ele vai tratar as pessoas lá na frente. A forma como você trata o seu filho hoje, ele vai tratar as pessoas lá na frente. A fase da latência é do oculto, do reprimido. Latência significa oculto, reprimido. Essa fase vai dos 6 anos até os 11 anos de idade. É a repressão dos sentimentos. O que essa fase faz? As paixões sexuais são desviadas para objetivos a serem aceitos socialmente. São verdadeiros docinhos, tá? Essa é uma fase em que as crianças falam assim: o meu filho é uma bênção. É a formação da sexualidade da criança, tá, pessoal? Por isso que elas ficam quietinhas. Elas se apegam aos iguais. E aqui, muitas das vezes, os nossos filhos você faz uma brincadeira, né, com uma criança nessa idade, está namorando. Ah, pai, para com isso. Ah, mãe, para com isso. Não é assim que essas crianças fazem? Dos 6 aos 11 anos. Tiques e manias, tá? Às vezes a criança fica enrolando o cabelo, mordendo o lápis, né? Isso são manias e tiques que são normais nessa fase. O que o pai e a mãe têm que fazer? Fica dando aquela balançada na cabeça ou mordendo o dente. São tiques e manias, tá, pessoal? Normal nessa fase, o pai e a mãe têm que dizer: filho, para com isso, tá? Valores, o filho nessa fase vai pegar valores do pai, a menina vai pegar valores da mãe, tá? O que essa criança precisa dos 6 aos 11 anos? De novo, cuidado, limites e falar de nós para os nossos filhos. Lá em casa eu esqueci de falar no início, né? Eu tenho 2 filhos, o Mateus com 15 anos e a Maíra com 14 anos. Então, um pouco disso que a gente está falando aqui hoje também é vivenciado de forma prática, tá? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: lá em casa às vezes eu falo assim: na minha época não era assim, né? E aí os meninos já falam, já vem o papai falando da época dele, né? Mas a gente precisa contar para os nossos filhos a nossa história. Eles precisam saber de onde nós viemos, o que nós já passamos na nossa vida. Desculpa. E aqui, a fase da adolescência. 12 anos em diante. Não use o termo aborrecentes, que essa palavra não existe no dicionário e não deveria existir na nossa boca também, tá, pessoal? Aborrecentes são adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que você é criança de 0 a 12 anos, tá? E depois de 12 a 18 anos, você é adolescente. Criança de 0 a 12, adolescente de 12 a 18, 18 anos em diante, adulto. Juízo só a partir dos 25, tá, pessoal? Quando você vê um marmanjo empinando moto, você logo pergunta a idade. Provavelmente tem menos de 25 anos, tá? Mas tem marmanjo de 25 anos que está empinando moto, não criou juízo ainda, tá? Então, mas juízo
a gente cria, por isso que é perigoso você dar um carro para uma pessoa com menos de 25 anos. Ele vai querer experimentar velocidade, vai arriscar, tá? Mas juízo só depois dos 25 anos, tá? Todo mundo está querendo saber a idade de cada um aqui, né? Quinta fase, adolescência. Preste bastante atenção. É uma fase de transição. Você está saindo da fase da infância para a fase adulta. Aí você vai ter a puberdade, transformações físicas, você vai ter a produção de hormônios, que vai ativar o sistema límbico, e aí eu quero explicar o que é o sistema límbico. Lembra lá da segunda fase que eu disse para vocês, de 1 ano e meio até 4 anos e meio, que é uma fase difícil? De desafio, não, e desobediência e tudo mais? A partir desta fase, o sistema límbico é um sistema que está aqui no nosso cérebro, tá, pessoal? Depois dessa fase, esse sistema límbico, ele fica desativado. E sabe quando é que ele vai ser reativado? Lá na adolescência. E aí, por isso que vem muitas dores de cabeça, tá? E agora a criança já não é mais um bebezinho, já é às vezes um marmanjo, né? E aí você vai perceber que o menino, ele é desorganizado. Quem tem filho então vai saber. A produção de testosterona, dificuldade de acordar, isso eu experimento lá em casa, tenho um casal, então o meu menino, você chega no quarto dele, aquela bagunça, todo dia tem que falar, Mateus, arruma o seu quarto, Mateus, arruma seu guarda-roupa, dorme, se você deixar, dorme até tarde. A menina, memória aguçada, a menina tem dificuldade de dormir. Isso é a fase da adolescência em que eles estão vivendo. O que o adolescente precisa? Da mesma forma e da mesma coisa que você deu para eles lá na segunda fase. Cuidado. Só que chama a nossa atenção para esse cuidado. Como é que as crianças, os adolescentes chamam a atenção para o cuidado? Como é que você pede cuidado? Como é que você pede carinho? Já parou para pensar nisso? Como é que os adolescentes pedem carinho, pedem cuidado? Vocês acham que eles chegam para o papai e para a mamãe e dizem assim, pai, essa semana eu sofri bullying lá na escola. Você acha que ele fala isso para você, pai, mãe? O que ele faz? Chega em casa aborrecido, bate o portão, tranca a porta do quarto e fica lá trancado. O pai, e eu estou falando de mim, qual que é a nossa vontade do homem? Ir lá arrancar o filho para fora e botar ele lá na cozinha, na sala. A mãe já tem mais paciência. Isso eu tenho experiência de ter lidado com isso. O que o meu filho precisa? De carinho. Ele precisa que eu vou lá e digo assim para o meu filho, filho, o que está acontecendo? Você pode contar comigo. Dá um abraço nela, e dizer, filho, pode contar comigo. O papai e a mamãe estão do seu lado. Nunca se esqueça disso. Eu faço palestra para casais. Quer ver um exemplo disso aqui, pessoal? Como é que as mulheres pedem carinho? Vocês sabem? Depois de um dia de trabalho, a mulher chega em casa, teve um aborrecimento no trabalho, como é que ela pede carinho do marido? Batendo as panelas, aqui em casa é tudo por minha conta, ninguém me ajuda nessa casa, e é tudo sobre mim, ninguém me vê. E aí se o marido entrar na pilha e lá brigar, aí fecha, né, o tempo. Ela está pedindo cuidado. O que ela precisa? Você vai lá e dá um abraço na sua esposa e diz assim, amor, aconteceu alguma coisa? Deixa que eu vou lavar essas vasilhas para você, pode ficar tranquilo, pode fazer outra coisa. Você desmontou ela. Ela está pedindo carinho, tá, pessoal? Cuidado. Como é que nós homens pedimos carinho e cuidado? Chegamos em casa depois de ser aborrecido no trabalho, a gente chega lá e senta na frente da televisão e fica com aquele olhar assim, fixo lá na frente. E a mulher, a esposa, muitas das vezes diz assim, mas o que eu fiz? Né? Por que você está calado? Nós queremos cuidado. A esposa diz assim, olha, amor, dá um abraço, se precisar de alguma coisa, estou aqui. Você percebe, pessoal, como é que nós pedimos cuidado, como é que nós pedimos carinho? A gente não chega para alguém e diz assim, fulano, olha, eu estou precisando de um abraço. Fulano, eu estou precisando de uma palavra. A gente pede de forma diferente. Os nossos jovens pedem de forma diferente. Eles não chegam para o pai e para a mãe, pai, eu estou sofrendo bullying na escola.
Eles fecham a cara, falam grosso, mal educado, é a forma deles pedir carinho. Limites, eles precisam. É o processo chora, entristece, ainda está em ativo, tá, pessoal? E aí eu quero dizer para vocês, precisam ouvir, você não vai porque eu não quero. Ah, mas por que você não quer? Porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Você não vai porque eu não quero. Deus não negocia com a gente quando Ele diz assim, não matarás. Ele não diz assim, ah, mas se você fizer isso pode... Não, Ele é Deus. Ele diz não matarás, não adulterarás. Ele que está falando, eu obedeço. Não suborne o seu filho. Esse mundo... E aí, olha para você ver como é que os jovens precisam de limites. O tráfico de drogas, os traficantes têm leis, têm limites, são rígidos. E os nossos jovens, se eu falar com ele, ele vai ficar aborrecido. Não, você tem que falar com o seu filho. Filho, você não vai porque eu não quero. E ponto final. Ele vai virar a cara, daí a pouco, você exerceu a sua paternidade, a sua maternidade. E aí, meus irmãos e irmãs, chegando aos finalmente, passou da fase da adolescência para a maturidade. Essa é a benção. E quando é que você atinge a maturidade? Você sai, a fase da adolescência é essa transição, em que você sai da fase da infância, de ser cuidado, para se preparar para cuidar de alguém. Você sai do cuidado e passa a cuidar dos outros. E aí você vai entender por que os adolescentes querem namorar. Por que eles querem namorar? Eles querem colocar em prática se eles sabem ou não cuidar de alguém. Tá? A maturidade é quando você sai da fase de ser cuidado para a fase de cuidar. Mas lembra que eu falei para vocês, 2 mais 2 não são 4? Eu conheço adolescentes de 15, 14 anos que cuidam de pessoas, dos avós, dos irmãos. E eu conheço também pessoas de 30 anos que não sabem cuidar de si próprio. Você percebe? Então, mas a maturidade é quando você passa do cuidado e aprende a cuidar de você e do próximo. Lá em casa eu sempre falo para os meus filhos assim, você não sabe ainda, eu tenho que falar para você escovar dente, então como é que você vai pensar em namorar agora? Né? Você tem que saber cuidar de você e para você tentar cuidar de outra pessoa, senão, nada de namoro, tá? Aí eu finalizo dizendo assim, meus irmãos e irmãs, educar é mais do que cuidar e dar comida e alimentação. Cuidar é preparar os nossos filhos para a vida. Educar é preparar os nossos filhos para a vida, desculpa. Ensinar ou deixar fazer o que quer. Aqui eu coloco uma imagem, né? O filho que faz uma sujeira, o que é mais fácil? Você pegar um prato e dizer assim, se vira aí e come, do que ensinar filho, olha, é assim. É óbvio que a gente pode deixar a criança se sujar uma vez por outra, mas dá mais trabalho você ensinar ele a comer. Olha, filho, é assim que funciona. O que mais? É mais fácil deixar o filho assistir o que ele quiser do que falar assim, filho, olha, tem hora para assistir televisão e tem hora para os adultos também assistir televisão. Uma vez eu cheguei numa casa em que estava todo mundo assistindo Peppa Pig. E aí e lá todo mundo, os adultos sentados, aí alguém falou assim, podia colocar aí no jornal ou em alguma coisa? Não, o meu filho não deixa. E aí todo mundo assistindo. Você percebe, é mais fácil deixar o filho assistir Peppa Pig, todo mundo assistir Peppa Pig, do que dizer, filho, agora é hora de você assistir a Peppa Pig. Agora é hora do papai e da mamãe assistir o que ela quer assistir. Fazer a vontade ou colocar limites, é mais fácil fazer a vontade das crianças do que colocar limites. É mais fácil silenciar diante de um mau comportamento do que corrigir. É mais fácil ceder a pirraça do que repreender. É mais fácil não ir ao culto. E essa cultura que a gente tem, não sei, eu estou falando da minha igreja. Eu já vi pessoas falar assim, olha, não, eu não vou com meu filho na igreja agora porque está pequenininho, faz bagunça, e esperar ele ficar grande. Ora, meus irmãos, se você esperar o seu filho ficar grande, ele não vai vir no culto depois. É de pequeno, igual essas crianças estão aí, olha, deitadas dormindo. É de pequeno que você tem que trazer. Isso dá trabalho. Você trazer uma criança no culto dá trabalho, tá? Dá trabalho, mas você vai colher os frutos lá na frente. É mais fácil diagnosticar do que medicar. E aí eu quero dizer um alerta para vocês, tá, pessoal?
e eu futuco isso com vara curta, mas eu quero dizer para vocês aqui, olha esses dados aqui. O DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o primeiro DSM foi elaborado em 1952. Você tinha naquela época 106 patologias. E aí você vai ter o DSM-5, 2003, revisado no ano passado, você tem mais de 300 patologias. Então, abre o olho, tá? Não é assim, o meu filho tem esse transtorno. Não é você que diagnostica, é um profissional, tá? Então, cuidado. Hoje nós temos diagnósticos assim, olha, remédio para tudo quanto é lado. Não funciona assim, a minha avó falou, a minha mãe falou que meu filho tem esse transtorno. Não é sua avó, se ela não for especialista para dar esses diagnósticos. O que é trabalhoso hoje resultará em honra amanhã. E o que é fácil hoje resultará em desonra amanhã. E aí eu finalizo dizendo, meus irmãos e irmãs, o nosso referencial por excelência é Deus. A forma como eu fui educado, quer ter sido boa ou ruim, não distancie tanto. Não distancie tanto daquilo que você recebeu. Não distancie tanto da educação que você recebeu dos seus pais. Não deixe essa cultura desse mundo. Dizer, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, tá? Não distancie tanto daquilo que você recebeu dos seus pais. Se você perguntasse assim, pastor, o que você gostaria que eu gravasse? Eu diria 2 palavras. O seu filho precisa de cuidado e limites. Assim como nós, seres humanos adultos, precisamos de cuidado e limite. O cuidado, Deus coloca pessoas na sua vida que cuidam de você, mesmo adulto, tá? E limites. A palavra de Deus é Deus que coloca limites na nossa vida. E nós precisamos que Deus diga, filho, não é esse o caminho. Filho, não é por aí que você deve seguir. Ensine a criança no caminho que deve andar e quando for velho, não se desviará dele. E aí, se vocês quiserem a fonte de referência, tá? Eu incentivo que, se vocês quiserem, Isamitiba é um livro muito bom, Quem Ama Educa, e esse cara no YouTube, você vai ter muitos vídeos dele, o Ivan Capelato, é um cara que nos orienta muito sobre a educação dos nossos filhos. Se você quiser fechar